minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Vamos meditar um pouco. A Bíblia fala de fé, principalmente fala muitas vezes na fé que salva. E aí quando Paulo e outros apóstolos começam a fazer suas viagens, pregar, eles falam que estavam promovendo a fé para as pessoas poderem ser salvas. E aí percebemos que a fé foi entregue uma vez por todas a todos os santos. Isso Judas, no versículo 3 e 4. A fé foi entregue uma vez por todas aos santos. Mas como se entrega a fé a outra pessoa? Ele diz que a fé, em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem por ouvir o Evangelho que foi anunciado por Cristo. E Cristo anunciou o Evangelho e falou para os apóstolos que eles deveriam sair para promover a fé na vida de outras pessoas, outras nações, outras cidades, outras províncias. E eles fizeram isso e saíram espalhando a fé. Mas como se espalha a fé? E como se entrega a fé para outra pessoa? Quando você anuncia o Evangelho puro e insiste para que aquela pessoa fique dentro dos limites que foi dado à nova aliança, para manter uma fé santa, uma fé pura, você está promovendo a fé que vai salvar a vida de outra pessoa. Mas quando você não se incomoda em manter a pureza do Evangelho, e para você tanto faz, o que importa é falar em nome de Deus, você não está promovendo uma fé que salva. É isso que o apóstolo Paulo está falando na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, ele diz: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificado, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Estes homens perversos e maus são as pessoas que não se preocupam nem com a sua própria vida e não com a vida do seu próximo, para estar praticando o evangelho puro. São tais homens que fazem uma salada entre o Velho Testamento e o Novo Testamento e diz que tudo está certo. Se o Velho Testamento salvasse as pessoas, não havia necessidade de se buscar uma outra aliança, que já é prometido desde a época dos tempos antigos, um novo tempo, um novo jeito que viria para servir a Deus entre todas as nações. E nós sabemos que esse novo jeito é o Evangelho. Não é mais como a lei determinou para segurar o povo até chegar Cristo. Já chegou a nova aliança. Então é isso que Paulo está falando, que a fé não é de todos, porque tais homens, ele diz aqui, estes homens são pessoas que não querem servir a Deus, chamados de homens perversos e maus, porque ele está preocupado não em salvar a vida do próximo, mas simplesmente formar adeptos para si mesmo ou para o seu grupo. A Bíblia sempre ensinou que homens, até hoje, homens sinceros no coração, vão examinar as Escrituras de ponta a ponta e vão ver que o Evangelho é maior do que a antiga aliança, porque ela é na base do amor e veio para todos os povos. E ele vai entregar o Evangelho puro, vai promover a fé na vida de outras pessoas, para que elas sejam salvas. São os homens bons, mas existem muitos homens maus. Ele diz aqui que são perversos e maus, que não estão preocupados com o evangelho puro na vida de outras pessoas. Aí você pergunta: José Carlos, mas existe isso? Existe. Quando você vê alguém defendendo o sábado, defendendo o instrumento na igreja, defendendo o dízimo, defendendo danças, defendendo um monte de coisa que está na Bíblia, sim.
mas isso estava para ser praticado na época da lei, não na época da graça. Porque quando se faz isso, nós estamos retrocedendo para aquilo que já se cumpriu na cruz com Cristo, quando ele veio e cumpriu completamente a lei em forma de mandamentos, e assim removeu e encravou em uma cruz. E agora abriu a nova aliança, um novo conceito, um novo jeito de adorar a Deus, em espírito e em verdade. Então, qual é a nossa função? Sair entregando a fé, promovendo a fé, que vai salvar o nosso próximo. Agora, isso custa caro, porque isso não agrada ao espírito da desobediência. Isso agrada aqueles que estão querendo promover, não a fé que salva, promover algo parecido e joga para as pessoas, para elas engolirem e dizer que já estão salvos. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Então lembre bem disso. Muitas pessoas estão defendendo práticas que estão na antiga aliança. Por isso Paulo diz: estes homens são perversos e maus. Aí ele continua no versículo 3: todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-la. Ordenamos, o Evangelho é uma ordenança de Deus. Ele capacitou homens para poder espalhar essa palavra pura. Mas tem um dedinho, tem o joio no meio, que está atrapalhando muitas pessoas a entrarem no reino para chegar para a salvação da vida eterna. Eles não entram e atrapalham outros a entrarem. Foi por isso que Jesus, em Mateus capítulo 23, chamou aqueles homens de raça de víboras, de várias coisas. Vocês não entram para o reino e nem deixam as pessoas entrarem, aqueles que estão querendo entrar para ganhar a vida eterna. Está cheio hoje em nossos dias. Milhares de pessoas ensinam errado. Mas está na Bíblia. Está na Bíblia também que você deve apedrejar os filhos quando responde aos pais. Um casal que é pego em adultério deve apedrejá-lo até a morte. Alguém que, está na Bíblia, alguém que pegue lenha no dia de sábado deve ser morto, apedrejado, e um monte de coisa que está na Bíblia. Algumas todo mundo sabe que não deve praticar, mas algumas que convém trouxeram para a nova aliança, com o propósito de fazer confusão e destruir a fé que salva. Vamos ser pessoas espertas. Que Deus nos ajude e nos abençoe a enxergar enquanto há tempo, para a gente não ficar perdido juntamente com o mundo que vai ser condenado. Que Deus nos abençoe.